Continuando então, graças ao Sínodo sobre os Leigos de 1987 e à respectiva exortação apostólica, os leigos, com efeito, deixaram de ser apenas objetos de atenção dos pastores para ser participantes de sua missão apostólica, até chegar a ser sujeitos, por excelência, da própria comunidade eclesial. Aquilo que eu falava anteriormente. Torne os seus leigos sujeitos da ação eclesial. Não simples participantes, mas sujeitos proativos, portanto, protagonistas. Eles devem protagonizar a ação pastoral, sim, com a sua ajuda, com a ajuda dos ministros ordenados. Por isso, plenamente integrados numa temática eclesial como o povo de Deus, este último tornou-se o único tema essencial de que todos passaram a se ocupar seriamente. Em termos bibliográficos, os títulos sobre leigos foram desaparecendo aos poucos. Aliás, nas eclesiologias posteriores ao Vaticano II, se excetuarmos em parte a publicação do novo Código do Direito Canônico de 1983, que substituíra aquele de 1917, e a celebração do Sínodo de 1987, esta temática está praticamente ausente. Se lembre da seriedade que isso tudo implica. Há um desprezo, de certo modo, uma subestimação da temática do laicato. Pianinot está acusando isso. Pianinot está chamando a atenção sobre isso. E nós percebemos isso. Às vezes, tem momentos em que isso é tão grave que as reuniões do Conselho Pastoral Paroquial, do Conselho Pastoral Diocesano, só tem padres. Cadê os leigos? Onde estão as religiosas? Cadê? Quer dizer que a diocese não tem leigos? Ou os padres não facilitaram para que estas pessoas viessem? Uma vez eu cheguei na minha diocese, numa reunião de Conselho Pastoral Diocesano, e éramos alguns padres com o bispo. Eu disse, mas cadê os outros? Cadê os leigos? Não é? Isso é muito grave, gente. Isso é muito sério. E pode ser que o bispo contemporize com isso e deixe como está. Não se mova, não. Não é bom. Não é bom, isso empobrece. É comprometedor, é empobrecedor da vida da igreja. Pianinot está chamando a atenção sobre isso aqui. Os diversos sínodos dos bispos, no entanto, analisaram a temática dos leigos sob vários pontos de vista, como se pode ver, pelo menos, pelos mesmos temas tratados, como evangelização, justiça no mundo, catequese, família, matrimônio. No Sínodo Extraordinário de 1985, constatou-se a novidade da situação pós-conciliar deste modo, abre aspas, a partir do Concílio Vaticano II, tem-se positivamente um novo estilo de colaboração entre leigos e clérigos. O espírito de disponibilidade com que muitos leigos se dispuseram a serviço da Igreja deve ser contado entre os melhores frutos do concílio. Este espírito de disponibilidade dos leigos, um dos melhores frutos do Concílio Vaticano II. Nisso se tem a experiência do fato de que todos somos a Igreja. Todos somos a Igreja. A Christi Fideles Laeti, como fruto do Sínodo sobre os leigos de 1987, é um válido documento orientado principalmente para levar à ação mais do que para um aprofundamento teológico, e é um sinal inequívoco das prioridades da Igreja no momento presente. Portanto, vejam que
que importância teve aquele sínodo e o documento dele surgido. Quem sabe, ao longo dessas décadas, de lá para cá, não houve um incremento suficiente em todas as realidades paroquiais do Brasil, por exemplo. Mas o Espírito está falando às igrejas, está falando também na teologia, na sala de estudos que nós estamos frequentando neste momento. O Espírito está dizendo, padre, futuro padre, fique atento porque os leigos são instrumentum laboris do Espírito, como o Senhor. O Espírito precisa dos leigos para trabalhar. Não impeça, facilite. Não complique, facilite. Simplifique. Ajude. Não tire as forças, não é? Tudo isso ajuda. Os leigos precisam de dinheiro, precisam de investimento, precisam de valorização, precisam de paciência, precisam de perdão, precisam de tudo isso. Como o Senhor também precisa. O Senhor precisa de tudo isso. Sem que tivesse sido investido dinheiro no Senhor, o Senhor não seria padre, não. Sem que tivesse havido uma credibilidade da diocese, o Senhor não faria o que fará daqui a pouco, não. O Senhor não teria chegado nem até aqui. Então, minha gente, desculpem a ênfase, a veemência do jeito como eu estou falando, mas é tudo para poder colocar no lugar as temáticas de cooperação e de integração eclesiológica que nós estamos ensinando, que nós estamos aprendendo por aqui. Agora, o sacerdócio ministerial na Igreja. É preciso considerar, primeiramente, o que o Concílio de Trento e o Vaticano II entendem por sacerdócio ministerial ou ministério pastoral. Com efeito, na seção 23, no capítulo 4, o Concílio de Trento afirmou o sacerdócio ministerial, negando que todos os cristãos, sem distinção, sejam sacerdotes do Novo Testamento e gozem todos de igual poder espiritual, negando que todos os cristãos sejam sacerdotes. Ou seja, esta compreensão do sacerdócio comum dos fiéis, ela é daqui, do Concílio Vaticano II. Ela é uma conquista, um amadurecimento teológico recente. No Concílio de Trento não havia isso. Denzinger-Schumetzer, 1767. Essa era a doutrina defendida por Lutero e também por Calvino. Posteriormente, o Catecismo Romano, ou de Trento, voltando a tratar desse tema, fez uma distinção entre sacerdócio interno e externo. O primeiro pertence a todos os fiéis em virtude do batismo, pelo qual eles se tornam, pela graça, membros vivos de Cristo, sumo sacerdote, e cujos testemunhos bíblicos são Apocalipse 1:5, primeira carta de São Pedro 2:5, Romanos 12:1, Salmo 51:19, todos na zona da liturgia, do ofertório de si a Deus, não é? Da celebração da oferta de si como sacrifício agradável a Deus. O segundo sacerdócio, o externo, não pertence indistintamente a todos os fiéis, mas apenas a um restrito número de eleitos, ordenados e consagrados a Deus mediante a legítima imposição das mãos. A adjetivação de externo, unida a visível, já se encontra no próprio Concílio de Trento. Denzinger-Schumetzer, 1764 e 1771. Então, no Concílio de Trento, havia esta distinção, uma distinção pontual, exatamente para separar uma categoria da outra de cristãos, mas não para vinculá-los como uma serva da outra. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Vaticano II, é o primeiro documento conciliar em que o magistério se pronuncia explicitamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis, relacionando-o
com o sacerdócio ministerial, sem empregar, entretanto, os adjetivos interno e externo. Esse concílio opta por uma formulação proposta pela encíclica Mediator Dei, de Pio XII, de 1947, Denzinger-Schmetzer, 3850 a 3852, e formulada mais explicitamente na alocução Magnificate Dominum de 1954, a qual lembra que o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial diferem em essência e não apenas em grau, essentia non gradu tantum, Lumen Gentium 10, pois o povo não possui o poder sacerdotal e os ministros não são os delegados da comunidade que não pode assumir o papel de mediador entre si mesma e Deus, embora todos os fiéis sejam membros de Cristo sacerdote. O povo não possui o poder sacerdotal. Então, o poder da ordem é dado pelo sacramento da ordem àqueles ministros que foram eleitos dentro do povo de Deus e consagrados, separados, para serem colocados a serviço do povo de Deus, dos outros sacerdotes comuns. E os ministros ordenados não são os delegados da comunidade, que não pode assumir o papel de mediador entre si mesma, entre a comunidade e Deus, embora todos os fiéis sejam membros de Cristo sacerdote. Então isso distingue bem o vínculo entre o ministro ordenado e o próprio Cristo cabeça em relação ao corpo místico de Cristo. Por outro lado, deve-se considerar que o sacerdócio ministerial do qual se fala é aquele que pertence ao ministério pastoral, como o interpreta justamente a frase sucessiva da Lumen Gentium, afirmando o sacerdote ministerial, pelo poder sagrado de que está investido, forma e rege o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo, in persona Christi, e o oferece a Deus em nome de todo o povo. Lumen Gentium 10b. Desse modo, se esclarece a fórmula de Pio XII, de acordo com a qual o sacerdócio comum e o ministério pastoral são duas realidades, entre as quais não existe verdadeira analogia, pois a diferença é essencial. Uma coisa é o sacerdócio comum e outra o ministério pastoral, que inclui o ministério sacerdotal irredutível a um mero grau superior do primeiro. O concílio usa tanto o termo sacerdócio ministerial ou hierárquico, Lumen Gentium 10, Lumen Gentium 22 e Lumen Gentium 28, como o de ministério eclesiástico, pastoral, hierárquico ou diaconia, Lumen Gentium 20, 21, 24 e 28. Os documentos conciliares relacionados aos dois graus desse sacerdócio ministerial, bispos e presbíteros, tendem a precisar essa expressão como ministério, bispos e presbíteros. É o caso do decreto sobre o ministério pastoral dos bispos e do decreto sobre o ministério e a vida dos presbíteros. O primeiro, Christus Dominus, dentro dos documentos do concílio, e o segundo, Presbyterorum Ordinis. Constatam-se aqui as tentativas conciliares para colaborar também linguisticamente para uma melhor distinção entre as duas fórmulas de expressão de ambos os sacerdócios, incrementando com certa frequência a expressão ministério ordenado, eclesiástico e hierárquico, embora seja verdade que o concílio não procedeu sem uma madura reflexão à escolha de termos próximos à revelação, sobretudo o do sacerdócio comum, baseado no batismo,
e o de sacerdócio ministerial, fundado na ordenação sacerdotal com relação ao serviço organizado. A semântica, então, obedeceu um princípio de proximidade da revelação, de forma que, quanto mais próximo do fato gerador de veracidade teológica, tanto melhor pareceu aos padres conciliares e foi adotado. É desta forma, então, que temos esta primeira parte. Depois vamos ver o prosseguimento deste assunto, agora sobre o ministério ordenado, na sequência. Um abraço e obrigado.